começar? Pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui, né, às 16h02, né, a primeira audiência, né, de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Né. Então, uma audiência que nós realizamos, né, eu vou explicar daqui a pouco aqui a partir dos slides, né, mas elas são realizadas, né, as quadrimestrais no ano são realizadas duas, né, uma em maio e a outra em setembro, né, em que nós fazemos uma avaliação, né, dos resultados, né, do cumprimento das metas fiscais a partir dos relatórios, né, tanto do RGF quanto do REL, e é feita uma audiência pública para que isso seja mostrado de maneira transparente, né, o que tivemos de receita, o que tivemos de despesa, resultados primários, né, dívida consolidada. Nesse caso, né, em 2025, né, aliás, nem falei a data, né, hoje é dia 29 de maio de 2025, né, às 16h02, acabei falando o horário, mas não falei a data, né. Nesse caso, a gente vai fazer uma avaliação, né, do primeiro quadrimestre do ano de 2025, né, um primeiro quadrimestre do novo governo, né, aqui no município de Registro. Então, eu vou passar alguns slides aqui, e aí, depois de os presentes aqui, né, se quiser tiver alguma dúvida, uma pergunta, a gente deixa aberto, né? Caso haja alguma pergunta sem resposta rápida, a gente anota o e-mail e depois responde de maneira mais adequada. Então, vamos começar aqui. Tá aparecendo para... apareceu, agora apareceu. Então, vamos lá. O fundamento legal, né, dessa audiência é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a Lei 101/2000, artigo 9, né, no seu inciso 4, né, o parágrafo 4º aqui, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no inciso 3º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Eu tinha falado que era a primeira audiência quadrimestral, né, mas é o primeiro quadrimestre, né, que nós estamos avaliando de 2025. Já houve uma avaliação em fevereiro, né, do último quadrimestre, né, foi do ano passado, né, o terceiro quadrimestre. Então, ocorrem 3 no ano, né. Eu quis dizer que a partir de agora é a primeira desse ano e termina, né, desse ano termina em fevereiro de 2026 com a terceira audiência quadrimestral. Então, aqui qual que é o objetivo? Nós avaliarmos o desempenho do governo, né, do ponto de vista orçamentário, financeiro, né, em relação ao que foi alcançado, né, nesses 4 meses. Então, nós tivemos aí uma receita corrente líquida ajustada, né, com endividamento de 299.949.426, uma dívida consolidada líquida, né, de menos 18,75%, né, isso, no caso, significa, né, que realmente nós temos, né, uma disponibilidade de caixa maior do que realmente a nossa dívida, né, então, isso é algo positivo, né, então, o total da disponibilidade de caixa, das deduções, né, é maior que o valor da dívida consolidada, então, isso é uma boa notícia, né. A receita corrente líquida ajustada, né, para fins de análise de pessoal, né, é 289.097.628. Pessoal e encargos, né, nós tivemos 43,36% da receita corrente líquida, né,
ajustada também, né, que isso quer dizer na prática, né, que no nosso índice, né, de pessoal, nós estamos na faixa de 43,36%. A gente vai fazer uma avaliação de cada um desses itens nos próximos slides. O resultado primário, né, acima da linha, né, das metas, sem o nossa RPPS, né, que é a nossa Previdência Municipal, é de 26.673.997 positivo, né? Então, isso significa que a gente também está bem acima da linha que foi prevista na LDO. Queria agradecer a presença dos vereadores aqui, né? O Tafarel, né? O Comeron, né? Que é o presidente o presidente da Comissão de Finanças, né? Aqui da Câmara, e o Tafarel, o vereador Tafarel, que estão aqui, né? Isso porque me falaram que geralmente é mais esvaziada essa audiência, né? Mas fiquem à vontade, né, para perguntar, para quiser fazer alguma consideração, tá? Então, esses são os indicadores, né? A princípio, nós vamos tratar de cada um deles, eu vou explicar cada um deles, mas, no geral, nós temos uma avaliação muito positiva desse primeiro quadrimestre de governo, né? De fato, foi um quadrimestre que houve, né, se teve, né, uma arrumada na casa, né, em termos gerais. O prefeito, de fato, ele conseguiu expor isso, né, de maneira muito forte, né. Então isso, né, os bons resultados aqui vêm muito do trabalho, né, do novo governo e também, né, do trabalho de toda a equipe, né, envolvida nesse processo aí, tá? Inclusive a Fazenda. Então é importante sempre frisar que a Fazenda sempre faz um ótimo trabalho aí, né. Então, vamos falar um pouco das receitas aqui. Então, como que se classificam as receitas, né? As receitas correntes, receitas de capital e receitas intra-orçamentárias, né? Então, uma breve explicação, né? As receitas correntes, né? Então, são aquelas que são oriundas de tributos, né? Então, tributos próprios, né, de transferências, contribuições sociais, econômicas, serviços da cobrança da dívida ativa, né, e outras destinadas a atender despesas correntes, né. Então, a gente vai falar um pouquinho delas também. Receita de capital, né, proveniente de vendas de bens, direitos, operações de crédito, né, empréstimos, convênios, né, destinados à realização de despesas de capital, né, ou seja, para construção, para obras, né. Então, despesa de capital, quando vem geralmente uma emenda, né, alguma coisa voltada para a despesa de capital, né, para fazer aquela obra, né, é computada como receita de capital. E as receitas correntes, né, são, né, essas destinações, FPM, ICMS, né, o IPTU, o ISS, que acaba entrando aí, que a gente considera como receitas correntes. Receitas intraorçamentárias, né, é a contrapartida da despesa intraorçamentária para fins de consolidação das operações realizadas entre entidades pertencentes à mesma esfera do governo, a fim de evitar dupla contagem de valores financeiros. Na prática, não é que está entrando recurso, mas contabilmente a gente precisa classificar isso. O nosso exemplo prático é que é o INSS, né? A gente tem as receitas ali, só que nós precisamos trabalhar essas receitas dentro da nossa contabilidade. Ela não é uma entrada de fato, um aumento de arrecadação, mas ela precisa ser computada para depois sair na despesa, né? Porque ela vai para o INSS, né? É uma autarquia da própria prefeitura aqui. Então, vamos falar um pouco das categorias, né? Então, das receitas correntes. As tributárias, né? PTU e ISS, né? Isso até é interessante, né? ITBI, taxas. Nós temos aí, num total, né, uma previsão atualizada de 114.990.676 no primeiro quadrimestre, tá? Então, sempre frisando, de janeiro a abril, né? Era uma previsão que nós tínhamos. Foi realizada, né, 116.581, ou seja, tivemos aí uma variação positiva de 1,38%. Tá? Essa receita tributária, né, nós tivemos uma queda de 7%, né, 7,31%, né, então, é previsto 34%, realizou 32%. Né? Isso pode ser diversas variáveis. Né? Por exemplo, IPTU, pode ser que mais gente tenha parcelado, não pago na cota única, né? Pode ser também que houve uma certa inadimplência, né, que vão se corrigindo nos próximos quadrimestres.
A mesma lógica do ISS. O ISS pode ser um pouco, a atividade econômica ainda não atingiu um patamar legal, então tem que ser analisado, né? Não pode ser só visto o dado friamente. Receitas de contribuições, né? Então, geralmente, receitas de contribuições envolve aqui a OMSS, né? Então, entrou 6 milhões para a OMSS, né? A prevista, né? E a realizada é 5 milhões, 5.679. A receita patrimonial, né? 2.829, realizada 2.491. Então, na verdade, o patrimonial, geralmente a gente coloca ali, né? Tem aplicações financeiras, aluguéis, né? Isso. Então, de repente, sim, no caso, até as aplicações financeiras acabam contabilizando, né? Então, depois eu posso até destrinchar melhor quais são as receitas que nós temos específicas aqui do município que podem ser encaixadas aqui. Receitas de serviços, né? Então, taxas, emissão de documentos, né? 40 foi 31 mil, né, no caso. Transferências correntes, aí entra ICMS, FPM, né, IPVA, né, então nós tivemos uma previsão de 638 e fechamos na realizada de 85 milhões e 18 mil, né, e 83, ou seja, aqui que nós tivemos realmente uma variação melhor, né, de 8%, que deu uma puxada aí no índice geral. Principalmente pelo FPM, né? O FPM tem vindo aí a mais aí, então isso não tanto a mais, né? São receitas que não dá para prever que vai vir dessa forma até o final do ano. Até aqui tem vindo aí a mais do que nós tínhamos projetado. Outras receitas correntes, né? 2 milhões para 1.900.000. Então, multas, indenizações, né, ressarcimentos, aí, de repente, pode entrar aqui também. E a dedução para o Fundeb, né? Nós tínhamos uma previsão de 9, estamos realizando 10. Né? Então, essas deduções aí também acaba entrando aqui, né, mas, de certa forma, a gente depois acaba pagando isso. Né? Então, até para o cálculo do Fundeb, né, a gente recebe Fundeb, mas nós também pagamos Fundeb, né, para o federal, se eu não me engano. Né? Então, essa seria a lógica. Então, como está escrito embaixo, né, a coluna variação demonstra a variação entre o percentual previsto e realizado no quadrimestre. No todo, nós estamos positivos, né, em 1,38%. Uhum. Uhum. Pelo que eu lembro, não. Eu não tenho ele aqui certinho para falar o número, mas... na verdade, esse caso aqui específico do FPM é desse ano mesmo. Né? Muito por conta do imposto de renda, o IPI, né, que geralmente o FPM é formado por esses impostos, né, no federal. Que eles têm 3 datas de envio desse recurso. Né? Geralmente é no mês. Tá? Até posso verificar, mas geralmente tem 3 datas que a gente recebe esse FPM, os decêndios, né, que nós chamamos. Então, geralmente, do mês chega no mês. Né? Pode ser que no último decêndio de dezembro tenha vindo de fato e isso ter gerado, né? Mas aí teria que computar. Mas é muito razoável dizer que é mais por conta desse ano mesmo que a gente tem esse aumento, né? Tá a mais, porque ano passado realmente tinha situações do mês que, na hora de controlar o monitoramento da receita, nós víamos que estava negativo. Né? Então, até, para você ter ideia, no primeiro quadrimestre do ano passado, a gente estava deficitário. Né? Eu vou falar aqui, a gente está superavitário, né? Mas a gente estava deficitário. Tanto é que isso nos acendeu um alerta, porque era o último ano eleitoral, né? Na época não se podia aumentar a despesa. Então, nós tínhamos que cortar a despesa para evitar que isso também passasse para o outro ano. Não sei se respondeu ou não, mas eu posso verificar. A receita capital, né? Operação de crédito não tem, né? Não foi feita nenhuma nesse primeiro quadrimestre. Alienação de bens também, né? Não foi feito nenhum leilão, né? Para venda ou algo nesse sentido. E tivemos
de maneira tímida, né, transferências de capitais de 1.400.000 previsto, foi para 1.102.000, né? Isso quer dizer que também veio, né, de maneira tímida ainda esses recursos de capital, né? A gente sabe que a tendência, né, desse próximo quadrimestre é que isso realmente aumente, né? A gente tem visto aí um trabalho contínuo do prefeito na busca de recursos, então provavelmente muito vai se no próximo quadrimestre na audiência vocês vão ver que esse valor provavelmente vai estar bem maior que tá hoje. E as receitas orçamentárias, né? Prevista era 10 e foi realizada 7, né? Que geralmente envolve aqui a OMSS. Então no total, né, de receita total 126 para 125, né? Nesse caso aqui, essa categoria baixou, né? Então, participação corrente, né? Das receitas correntes, nós temos aí 66% vem de transferências correntes, né? 66,8%, 25,3% vem de receita tributária, né? 1,5% vem de outras receitas correntes, 4,5% vem de receitas e contribuições, e 2% vem de receita patrimonial, né? E a participação de capital realizadas, né, nós temos ali 100% de transferência de capital, né? Então, as principais receitas, como a gente estava falando, né, nós temos ali, do nosso orçamento, né, hoje, a cota parte do FPM ocupa 21%, taxas 5%, ISS 6%, ITBI 1%, imposto de renda 3%, IPTU 11%, receita que vem da dívida ativa nesse primeiro quadrimestre 3%, Fundeb 15%, cota parte do IPVA 10%, cota parte do ICMS 17%, né, e transferência de recursos para a educação 1%, recursos para o SUS 7%, que aí são outras fontes, né, fonte 2, fonte 5, que acaba entrando aqui. Lembrando que esse é só o primeiro quadrimestre, né, então, se não me engano, acho que tem uma parcela, acho que ainda em maio, né? Acho que tem. Ele sim, tem uma receita boa, né? Por aí, 13, né? A gente sempre. Então, isso é uma. Sim. Se não me engano, acho que você paga até em 5 vezes agora, né? Acho que em maio entra alguma coisa também, né? Então, pode até aumentar a porcentagem, né? Claro, né? Receita da dívida ativa, né? O pessoal da Procuradoria vai aumentar essa porcentagem também. O ICMS também tem vindo acima do previsto. Então, ICMS e FPM são dois recursos que estão vindo aí a mais. Então, a evolução das receitas, né? Em relação, você tinha perguntado do ano passado, né? Do primeiro quadrimestre dos anos anteriores, né? A comparação. 102, né? 23, 24, 116 milhões, né? E 25, até agora, 125 milhões. Então, você vê que é uma crescente, né, o aumento da receita nos últimos 2 anos, né, contando com esses 3 anos. Então, gráfico comparativo, 23 para 24 tivemos um aumento de 14%, né, da receita, em 24 para 25, né, agora 7%, né, 7,11%, uma variação positiva, né, do aumento da receita. Claro que 23 a 24 a receita estava maior, mas depende de vários fatores também, né. Sim, sim, sim. Hoje, boa parte aponta do SMS e do FPM, que a gente tem tido aí um aumento aí de receita. Sim, sim. Porque se você tem ali, por exemplo, uma atividade econômica, né? Não, acho que esse aqui já foi, né? Foi esse de pizza aqui, né? Foi esse. Sim.
Despesas, né? Então, vamos falar um pouco da despesa. Enquanto que a receita subiu, a despesa caiu, né? Se a gente for, eu vou explicar melhor. Temos 3 tipos de despesas. Despesa corrente, né, destinada a gastos com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, material de consumo, serviços de encargo diversos, gastos com manutenção de atividades e projetos. Despesa de capital, destinada a investimentos, obras, instalações, equipamentos, materiais permanentes, né, inversões financeiras, aquisição de ações de cotas partes, concessão de empréstimos, amortização de dívidas. E a despesa interorçamentária, né, a contrapartida da receita interorçamentária para fins de consolidação das operações realizadas entre entidades pertencentes à mesma esfera do governo, a fim de evitar dupla contagem de valores financeiros. Temos a receita interorçamentária, que está da OMSS, e tem a despesa interorçamentária, então, para computar no nosso orçamento, né? Isso não significa aumento de despesa nem aumento de receita, tá? Só para explicar aqui. Então, nossas categorias, né? As despesas correntes, uma dotação atualizada de 310, empenhado foi 118, né? Arredondando aqui, né? Despesa liquidada, né, de fato, que foi realizado, né, 77. Capital, 14. Empenhada, 2. Né, e liquidada, né, 1. Né, 1 milhão. Interorçamentária, né, 29. Né, empenhado, 7. Né, e liquidado, 7 também. E aí a reserva de contingência da prefeitura, que é uma reserva que a gente tem que deixar, né, geralmente para desastres naturais, enfim, uma porcentagem que a gente deixa aí. Como não tivemos, né, nenhuma catástrofe, né, graças a Deus, ela está ali, né, parada e então não foi usado nada. Né. Então, a despesa total, 356, empenhado até agora 128, liquidado 85. Né. E aí tem uma reserva de contingência da OMSS também, que acaba entrando aqui nesse processo. Sobretudo por conta aí do déficit atuarial. Né? Então, despesas por função. Tá? Educação, 25, né, 25 milhões 635, né, nesse primeiro quadrimestre. Né? Então, o que mais? Depois, saúde, 22.610. Previdência Social, 9.525. Né? Planejamento urbano, né? 7.593, administração, 5.229, assistência, 5.123, gestão ambiental, 2.571, o legislativo, 2.424, encargos especiais, 2.134, cultura, 1.276, esporte e lazer, né? 876 mil, justiça, 388, agricultura, 22 mil. Né? Então, até agora, de despesas liquidadas, né? Não está empenhado. Então, desse porcentagem toda, 26% da saúde, 26% da saúde, 30% da educação e 44% das demais secretarias. Então, hoje, a prefeitura liquidou mais educação do que outras secretarias aí. Tá? Mas, geralmente, é assim, né? Saúde e educação sempre tem ali as suas porcentagens constitucionais, né? Saúde 15%, né? E educação 25%. Né? Então, de fato, eles precisam sempre estar... Só que a saúde sempre tem muito mais. Né? Se for ver aqui, hoje, dentro do nosso orçamento, ela ocupa aí uma despesa num total, geralmente, de 27%, 28%. Né? Mas aí, da educação, o Fundeb ajuda na folha, mas é 25% do nosso recurso próprio, não é... O Fundeb não conta dentro dos 25. Então, eles têm o Fundeb mais esse 25 obrigatório. Aí. E tem coisas que, inclusive, dentro do obrigatório dos 25 não pode entrar. Então, eles também têm mais um recurso. Por exemplo, só para a gente exemplificar aqui, por exemplo, o pagamento que a gente faz para a OMSS dos encargos relativos aos salários da educação. Não pode sair do Fundeb, não pode sair do 25% da educação. Tem que sair por fora. Né? Então, não pode ser vinculado. Então, a gente pode gastar rios, né, vou falar assim, entre aspas, rios de dinheiro pagando encargo, mas isso não vai computar na hora de fechar as contas, porque isso não entra como um recurso constitucional, porque a gente pode usar esse recurso constitucional para isso. Aplicação da despesa, né, pessoal em encargos, despesas correntes de 77 milhões. Pessoal em encargos ocupou 45, né, ou seja, 53%,
Juros e encargos da dívida, 0,39%. E outras despesas correntes, 36,26%. De capital, né, está menor, né, investimentos, 0,28%. Amortização da dívida, 0,92%. Né, e o intra-orçamentária, né, 8,34%. Tá? Comparativo nos anos anteriores, né, nós tivemos 23 no primeiro quadrimestre, 82 milhões, 89 ano passado, e vocês podem ver que diminuiu a despesa desse ano, né, do primeiro quadrimestre comparado ao quadrimestre anterior, em 85,412 milhões. Aí, né. Então, isso, ainda que aqui está computando, né, a OMSS, né, que não, tem sua gestão própria. Na prática, de 23 para 24, houve um aumento de 8,27%, né, na despesa, por isso que eu falei que realmente a gente ficou muito preocupado ano passado, no primeiro quadrimestre, porque realmente teve um aumento, né, grande aí da despesa. E esse ano nós tivemos uma redução de 4,26% na despesa. Né? Então, isso muito por conta, né, de renegociações de contrato, né, alguns cortes possíveis, né, economia de recursos, né, enfim, toda a atividade que nesse primeiro quadrimestre tem sido feito para ajustar o orçamento. Sim. Isso só do primeiro quadrimestre. Né? Se a gente pegar do ano como um todo, é mais. Né? Sim. Então, o comparativo, né, entre receita e despesa. Né? Então, nós temos ali receita realizada corrente 116, né, despesa liquidada 77. Né? Então, a princípio, estamos superavitário em 39. Né? Não significa que esteja sobrando 39 milhões. É importante dizer isso aí. Mas que estamos superavitário, porque nós temos ali caixa para fazer essas coisas. Isso. Né? Tem o ano inteiro ainda pela frente. Capital, né, estamos ainda superavitário, né, 75 mil. O intra-orçamentário está superavitário em 442 mil. Então, nós temos aí no final um superávit de 39.838.067. Né? Isso significa, né, que realmente, né, é uma boa gestão do recurso, né, porque tem, né, disponibilidade de caixa, tem, né, um controle orçamentário, um equilíbrio, né, orçamentário positivo. A relação receitas e despesas. Né? Então, nós tivemos de receita realizada 75 milhões, né, e despesas realizadas de fonte 1, tá? 50. Então, você vê que gastou-se muito menos, né, do que realmente se recebeu. Né? Então, os vinculados 21 para 15, né, os fundos, né, do fonte 3. Os vinculados estaduais, né, de 21 para 15, os fundos de 5 para 3, recursos próprios da OMS 12 para 9, os federais, né, de 10 para 5, e outras fontes, né, 270 para 90 mil, né, pressão de crédito não entra. As emendas individuais, aí, você tem ali, no primeiro quadrimestre, já liquidadas, né, 316 mil. Tá? Empenhados, acredito que tenha bem mais, né, em relação às emendas dos parlamentares, dos vereadores. Né? Então, só para a gente ver os gráficos aqui, 23, 24, 25, você tem ali receita 102 para 82, 24 de 116 para 89, né? E aí você tem agora 2025 125 para 85, né? Então isso é algo bem importante. Nós tivemos no todo um aumento de receita de 7,11%, né? Com uma variação também de menos 4,26. Então, se uniu o útil ao agradável, né? Aumentou, arrecadou mais e também fez corte de despesas, né? E cortes de despesas que a gente vê que realmente foram importantes e que não geraram nenhum prejuízo para o cidadão. Então, a evolução dos resultados, né? Tivemos de 23 para 24, né? Uma variação de 20 para 27 e de 24 para 25, uma variação de 43,71%. Isso quer dizer que nós estamos muito mais arrecadando do que gastando. Né? Muito mais. Se fosse o contrário, essa porcentagem estaria menor. Tá?
Vamos falar um pouco da receita corrente líquida, tá? É o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes deduzidas. Contribuições dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência, né, para o INSS, não entra também nesse computo. Receitas provenientes da compensação financeira, né, entre os regimes de previdência, e valores retívulos para a formação do Fundeb. Então, não entra como receita corrente líquida. É apurado somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores. Serve como base para as despesas com pessoal e para a dívida consolidada. Então, nós vamos ter aqui um ajuste, né, da receita corrente líquida, além das deduções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, para o limite para que isso é considerado, né? Para o limite de endividamento, né? Segundo a Constituição Federal, determina que as emendas individuais não integram a base de cálculo do RCL. Então, para a gente considerar nossas receitas correntes líquidas, não pode entrar, não podemos computar, né, as emendas dos vereadores. E para o limite da despesa com pessoal, né, devem ser excluídas da base de cálculo as emendas individuais, as emendas de bancada, as transferências para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ou seja, para a gente não ter, para a gente considerar o nosso índice de pessoal lá, que eu falei inicialmente de 43%, a gente não considera dentro dessa base de cálculo da receita corrente líquida as emendas dos vereadores, transferências, né, que acontecem para os agentes comunitários, enfim. Então, vai abaixar, em relação ao nosso orçamento, baixa a receita corrente por conta desses descontos, né? Então, vamos falar aqui, então, das receitas correntes líquidas. Nós temos aqui, até 30 de abril, né, 297, sendo considerado, né, 297, 803, 654. Aí você tira desse computo, né, os 1.864 das emendas individuais, das transferências relativas às emendas individuais, reajusta o cálculo para 295, né? Aí sai daí as transferências das emendas de bancada, né, mas sim, nós não temos isso, né? E transferências relativas à remuneração de agentes comunitários, né, que veio para pagar esses recursos, também não entra, mas também é um valor baixo. Então, para a gente calcular o nosso limite de despesa com o pessoal, nós consideramos uma receita corrente líquida de 289 milhões, né, 0,97. E aí eu vou falar um pouco dessa despesa com o pessoal, que é as porcentagens, né, que é o mais interessante aqui, né? Então, geralmente, né, se considera dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 19, né, que não poderá exceder os percentuais, né, da receita corrente líquida. Então, vamos falar dos municípios, né? Limite legal, 54%. Se nós passarmos de 54%, isso significa que vamos ter que fazer cortes, vamos ter que diminuir a hora extra, vamos ter que até chegam casos extremos, né, de demissão de comissionados, e aí depois, né, chega uma situação até de envolver os próprios servidores mais novos, né? Então, realmente, é algo que precisa ser muito bem controlado, né? E, óbvio, não precisa nem falar dos problemas que pode acarretar para o prefeito. O limite prudencial é quando realmente é um limite que você precisa tomar algumas iniciativas, 51,3, e o limite de alerta, 48,6. Chegou 48,6, fica alerta para esse aumento de despesa com o pessoal. Nosso primeiro quadrimestre, em cima daquele valor de 289 milhões, né, que a gente colocou como receita corrente líquida ajustada, né, nós temos ali despesa com o pessoal hoje, 125 milhões 351, que equivale a 43,36% da nossa receita corrente líquida, que está ali no quadro verde, no primeiro quadrimestre. Se nós tivéssemos num limite máximo, né, nosso valor de folha, né, deveria ser 156. Se hoje nosso valor de folha batesse 156 milhões, estaríamos aí na água, né? Falou 54% do índice de pessoal. Se tivéssemos no limite prudencial, né, se tivesse 148, 51,30, e se o alerta 140. Então, por enquanto, estamos batendo 125, mas é algo que sempre precisa ser monitorado, né? Uma pergunta, nesse primeiro quadrimestre, 289 milhões aí, é o anual, né? Isso. Projeção anual. Para você virar o percentual. Isso. Não. Você pega, nesse cálculo aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca como
como o anual, ali, o previsto anual. Né? Isso. O que vai acontecer? No segundo quadrimestre, lá em setembro, a gente vai fazer a mesma avaliação com esses 289. Pode ser que mude, né? Porque pode ser que ocorra algumas alterações aí, né? E aí, de repente, se baixar, é ruim para nós, porque uma vez que você contrata alguém, né? Na gestão pública, você vai ter aquele custo, aquela despesa, né, independente se você aumentar ou não a receita. Né? Então, por isso que a contratação é algo que tem que ser muito bem pensado por conta aí do orçamento. Então, só para vocês verem em relação aos primeiros quadrimestres dos anos anteriores. Né? Nós começamos em 43, em 23, batemos no ano passado 44,5%, e hoje estamos em 43,36%. Tá? Inclusive, se a gente pegar o ano inteiro do 2024, no último quadrimestre, estávamos ainda em 44,3%. Então, na prática, foi reduzido, né, esse limite aí do 43,36%. Não significa que o prefeito pode fazer qualquer contratação, porque não é só o limite que nós devemos considerar, e sim o orçamento para pagar esses salários também. Né? Hoje, o quadro de pessoal da prefeitura soma 2025 até o momento 2.022 servidores, né, sendo que 15 agentes políticos, 12 aposentados e pensionistas, 43 cargos em comissão, 5 conselheiros tutelares, 95 estagiários, 1.829 estatutários, um procurador-geral, né, e 22 temporários. Então, se você pegar comparado aos anos fechados, né, nós vamos ter 21, 1.834, 22, 1.951, 2023, 2.046, 2024, 2.051, ano fechado. Tá? Só o 25 ali, que é o primeiro quadrimestre. Vamos lá. Hum. 15 está ali, né? Eu falei que são 15, parece que são 14 secretários, né? E mais o prefeito. 14 agora, né? Isso, A minha dúvida é 13 mais o prefeito 14. Isso, então. Só daí a gente conta, não sei se conta o vice, né? Conta. Não, acho que não é conta, não está contando aqui, porque até estava. Hoje ele é secretário, né? Isso. Saiu o vice e fazer o secretário. Isso. Manter os 15. Isso. Na hora. Então, variação do quadro de pessoal. Né? Então, dezembro de 21, dezembro de 22, né, como eu falei ali. Então, de 24 para 25, aliás, teve uma redução aí de 2051 para 2022 até o momento. Né? Lembrando que esse caso aqui, 2051, é dezembro de 24. Né? Vamos falar um pouco de resultado primário. Né? Indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação, né? Ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias, sem considerar o endividamento. Ou seja, o resultado primário mostra se realmente a gente está gastando ou não. Né? Se o que a gente arrecadou, a gente consegue pagar. Né? Esse é o ponto do resultado primário. Os superávites primários contribuem para a redução da dívida líquida, né? Em contrapartida, os déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida líquida resultante do financiamento de gastos primários, despesas não financeiras, que ultrapassam as receitas primárias e receitas não financeiras. Na prática, né, vou terminar aqui, o resultado primário não envolve endividamento, ou seja, as receitas e despesas financeiras, como empréstimos, juros, encargos, a dívida, ou pagamentos de dívidas não são considerados. Na prática, o que ele quer saber com isso? Se o que a gente recebeu, a gente consegue pagar. Né? E aí, o pagar disso até se pega até no contrato em si, né? Em todo o período daquela dívida. Então, a princípio aqui, né, o que ele está mostrando? Que nós tivemos receitas primárias correntes realizadas 109 milhões, né, de capital 1 milhão, um total de 110.692.
Aí, quando se vira o ano, né, é importante falar que temos aí restos a pagar processados e não processados. Né? Processados são aqueles que, no final do ano, em dezembro, ali, a pessoa, de repente, fez o serviço, né, foi liquidado, mas não houve tempo hábil para pagar. Então, você passa como restos a pagar processados e acaba pagando isso em janeiro. Né? E os não processados é quando só foi empenhado, né, empenhado, só que é em janeiro que se entrega o produto, se faz o serviço, aí é liquidado e pago. Tá? Então, só para falar a diferença. Então, despesas primárias correntes pagas nesse primeiro quadrimestre, 70 milhões. Né? E aí você tem ali 5 milhões de restos a pagar processados pagos, ou seja, 5 milhões que foi feitas as coisas em 24, mas não foi pago ainda, teve que pagar esse ano. E restos a pagar não processados, ou seja, empenhados também acabam entrando nesse processo. E as de capital também, 228, 1.400.000, é a mesma lógica. No total, paga 70 milhões 519, né? Restos a pagar processados 7 milhões, né? 197, e não processados 6 milhões 301. Né? O que isso nos indica? Né? Que um resultado primário acima da linha, isso quer dizer de 26 milhões 673.997. Quando nós aprovamos a LDO ano passado, nós prevíamos, nesse momento do orçamento, estar deficitário. Né? Por isso, o menos 24.108. O que isso quer dizer na prática? Significa que nós superamos a meta, né, em quase 50 milhões. Né? Isso quer dizer que o que nós recebemos, nós pagamos e ainda tem sobra. Né? Isso é o grande ponto, né, positivo nesse sentido aqui. Né? Se nós seguíssemos a mesma tendência que foi colocada na LDO, hoje estaríamos falando de déficit orçamentário. Né? E nós não estamos falando disso, estamos falando de superávit. Então, por isso que nós estamos acima, né, da linha ali, da meta anual. Né? Tá menos, nós estamos não só menos, né, estamos 26 positivo. Né? Então, significa 50 milhões aí, nesse sentido aí. Tá? Então, entre diferenças entre receitas e despesas primárias, sem contar dívidas e juros, o valor positivo indica que o município gerou superávit sem recorrer a endividamento. Né? A meta era do déficit de 24, superando em mais de 50 milhões isso. Tá? Então, significa um resultado de boa gestão fiscal. Tá? Vamos falar da dívida consolidada, né? O montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras, inclusive o total da dívida imobiliária, contratual, dos precatórios judiciais, né, posteriores a 5 de maio de 2000, não pagos, né, durante a execução do orçamento, em que houverem sido incluídos. Então, você vê que nosso estoque da dívida tem reduzido, de maneira muito simples aqui, né, conforme vai passando os anos, nós vamos pagando as operações de crédito, vamos pagando os precatórios, né, enfim. Então, saímos de 7,81 para 6,80 e hoje estamos 5,93 nesse primeiro quadrimestre. Né? Então, a dívida consolidada aí do primeiro quadrimestre está em torno de 17 milhões 550. Então, nossas dívidas, né, veja, não envolve só, né, esse ano, mas envolve esse total da dívidas de 17.550. Exatamente. E ainda melhor, né? A gente também tem, né, caixa para, caso aconteça alguma coisa, pagar essa dívida no todo. Né? Esse é o ponto importante aqui. Isso. Então, a dívida consolidada líquida, né? Dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e as demais haveres financeiros. Né? Então, só para a gente ver aqui, isso aqui é até um cálculo difícil de entender, porque nós estamos negativo, mas isso é positivo. Estar negativo significa que a gente está positivo. Né? Então, nós temos ali um caixa, ali, né? Disponibilidade de caixa mais haveres financeiros ali, né? 73 milhões. Então, nossa dívida hoje é 17. Nós temos deduções, né, que é positivo, nós temos um caixa de 73. Então, nossa dívida é menos 55. Isso significa que é bom, significa que a gente tem ainda 55 milhões depois de pagar todas essas dívidas. Aí, quando você tem ajustado ao endividamento, quando a gente pega esses 55 referente à nossa receita corrente líquida de 295 milhões, né, nós pegamos uma porcentagem do que foi comprometido do caixa,
18%, né, 18,75%. Menos 18,75%. Ah, mas é 18%? Não, na verdade é menos. Ou seja, não tem nada comprometido, porque para estar comprometido, tem uma bola vermelha aí, 120% da receita corrente líquida. Então, assim, tem município que está bem acima aí do... Então, a gente pode se endividar até 120% da nossa receita corrente líquida. Isso que quer dizer. Além de a gente não estar pegando nenhuma porcentagem positiva da dívida, nós estamos negativo ainda, né? Menos 18. Ou seja, nós não temos nada comprometido, né, em relação à nossa receita corrente líquida, né? Então, significa isso. Sim, sim. Sim, sim. Está tudo previsto em caixa, então, assim... Não... Sim, sim. Isso significa que tem uma boa fazenda. Sempre teve uma boa fazenda, né? Então, assim, só para vocês terem ideia, se nós estivéssemos em 355 milhões, né, de disponibilidade de caixa aí, de endividamento, né, nós estaríamos aí já no limite para endividar. Então, assim, é um índice bom, né, mostra que a prefeitura não tem grandes dívidas, né? Então, o resultado nominal, né, o objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida e, ao final do bimestre, da referência ao saldo final do bimestre anterior. No exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulado até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência, né? Então, nós temos aqui, até 31 de dezembro, menos 19. Né? Então, nós tínhamos aí menos 19, até o bimestre, menos 55. Até ano passado também, nós tínhamos uma disponibilidade de caixa de 19 milhões. Esse bimestre, né, até o bimestre agora de 25, temos uma disponibilidade de 55 milhões. Né? E aí, se a gente for comparar, ano passado, nós pensávamos em ter uma meta fiscal de menos 16 milhões, ou seja, é negativo, mas isso aqui é positivo. Né? É contabilidade. Né? Então, menos 16, nós pensávamos em ter uma meta fiscal voltada para isso. Além de superar esse menos 16, a gente tem uma disponibilidade positiva de 35 milhões. Né? Ou seja, o resultado nominal é bem interessante, porque mostra que a gente realmente está fazendo ali uma boa gestão, né, no sentido aí de não pagar as dívidas, né, de estar pagando certinho, tudo certo. Até um outro gráfico aqui para vocês entenderem melhor. Nós temos uma dívida consolidada de 17 milhões em 25, né, e uma disponibilidade de caixa para pagar isso, 73. Ou seja, né, se tudo der errado, a gente consegue pagar nossas contas. Exatamente, os 55 milhões lá. Então, você vê, nos outros anos, havia uma disponibilidade, mas era bem menor que a desse ano. Né? Isso mostra, né, de certa forma, uma austeridade, contenção de gastos. Né? Enfim, são variáveis que precisam ser analisadas. Né? Então, anos anteriores foram usados os valores de 31 de dezembro, no ano corrente o valor até o bimestre. Claro que tem um ano para terminar aí, mas é um resultado bem positivo. Né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui em relação a isso. Não, acho que era isso mesmo. Vamos para o final aqui. Então, comentário final. Né? Os resultados apresentados permitem concluir que as despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida estão dentro das normas legais, evidenciando o atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O detalhamento dos valores apresentados encontra-se nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo. Então, todo mês nós encaminhamos esses balancetes, né? Além das publicações oficiais realizadas no Diário Eletrônico do município e o site oficial da Prefeitura. Então, essa é uma audiência, na verdade, quem geralmente apresenta, né, a nossa contadora, a Tatiane, né, por questões pessoais, ela não pôde estar aqui, então acabei apresentando. Então, foi ela, inclusive, que fez essa ótima apresentação, né, muito bonita, cheia dos gráficos. Né, então, todo o mérito é dela. Tá? Então, nós estamos representando aqui, né, no caso, o governo do prefeito Samuel, né, o diretor de Políticas Públicas de Finanças é o Bruno, né,
Tatiana é a contadora, né, que faz todos esses gráficos, faz todo o trabalho relacionado a esses relatórios, né? Claro, em conjunto com a equipe de planejamento orçamentário, enfim, toda a equipe da Fazenda, né? O Felipe também é o nosso contador, né, que é mais voltado ali no planejamento orçamentário, mas que dá as bases da LDO, da LOA, né, para ela fazer esses relatórios. O nosso querido aí, José Luiz Escoriza, nosso analista contábil aí, né, uma super competência aí com a gente, né, sempre está ajudando muito em todos os processos. Eu, caso sou secretário, né, o Jonas, né, e o Robson também são outros contadores, né, cada um com seu foco dentro do planejamento orçamentário, e o nosso chefe, né, de divisão de contabilidade, o Rubens, que também é o que chefia o setor ali de planejamento orçamentário. Tá? É isso. Terminamos por aqui, né, a audiência. Algum comentário, alguma pergunta? Eric? Não? Tranquilo? Então, vamos encerrar, né? Às 16h52 da quinta-feira, 29 de maio de 2025, encerramos a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2025. Agradeço a presença, né? Acho que é a primeira vez que tem um vereador, né? No quadrimestre. Não, eu falo na quadrimestral, né? Veio? Ah, então desculpa, é que eu que não vi, então. Mas agradeço a presença do Eric, né? Todos aqueles que depois vierem a assistir aí. A Fazenda, né? Fica à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Qualquer questionamento que possa ser gerado. Muito obrigado e uma ótima tarde.